Quão grandes são os teus sinais, e quão poderosas as tuas maravilhas. O teu reino é um reino sempre eterno, o teu domínio de geração em geração. Daniel 4:3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Existem fatos marcantes dentro do propósito de Deus, cujo propósito desde o Éden era trazer o Messias, trazer o Salvador. Este Salvador que mais tarde o anjo Gabriel anunciou àquela jovem virgem, a Maria, anunciou que ela conceberia e teria um filho. E ele, Deus, através do anjo Gabriel, já anunciou o nome do filho. Porás o nome de Jesus. E já aprendemos que para José, que era o esposo dela, o contratado para o casamento, o anjo disse também a mesma coisa. Quando ele estava em vias de separar dela, lembrem aquela revelação clara, profunda: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela terá um filho e o seu nome será Jesus. Olha que lindo! Estas concordâncias, estas repetições. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Deus sabia que o homem estava terrivelmente fracassado. A humanidade tinha caído, isto é, o homem fazia parte de uma raça caída. É só lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diria mais tarde, escrevendo para a igreja em Corinto, primeiro aos Coríntios, capítulo 5, verso 12. Ele escreveu assim: assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos pecaram. Note tudo numa concordância exata. E Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos, isto é, separados estão da glória de Deus. E então, estes dois fatos dos quais eu já disse são os fatos do nascimento, do aparecimento desse grande pregador. Este pregador que eu diria foi pregar num lugar exótico e também era exótico
João Batista. Aliás, vamos falar só João, porque o nome divino, o nome de revelação dele era João. Esse Batista nada tem a ver com denominação. Esse Batista tem a ver com a função que ele exercia. Ele batizava. E falar em batizava naquela época, naquele tempo, olha, o mundo estava vivendo em trevas, numa apostasia espiritual sem limite. Há 400 anos não se levantava nenhum profeta. Depois de uma sucessão de profetas que Deus teve para alertar o povo, para exortar o povo, depois de 400 anos surge João Batista. Eu digo surge, mas não é nada daqueles aparecimentos esquisitos que inventam hoje nas religiões, que o santo tal, o personagem tal apareceu em tal lugar. Não era nada disso, Deus não fazia essas coisas estranhas, esquisitas. Deus fazia o sobrenatural de modo concreto. Nada desse abstrato, maluco e louco e sem fundamento. João Batista, então, surge, ele, filho de um sacerdote, filho de uma mãe estéril, e Deus, que é a vida, criou a vida naquela mulher, e daquela mulher nasceu esse que eu chamei de pregador exótico, e ele começa a pregar no deserto. Mas pregar no deserto falando de quem? Quando você lê Marcos capítulo 1, Marcos fala assim, princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele narra que princípio era este. Aí ele usa a profecia lá de Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Que lindo! Aleluia! Mas eu disse 2 fatos. Este é um. E o outro, interessante, que este outro era justamente aquele do qual o profeta Isaías tinha vaticinado que ele viria, preparando o caminho do Senhor. Quem era esse Senhor? Era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E, incrível, eles eram parentes, eles eram primos. Claro, eu estou dizendo no sentido físico, no sentido natural. A Virgem Maria era prima de Isabel. Isabel, estéril, ficou grávida e nasceu João Batista. Quem diria
O Joãozinho, diríamos assim, o Joãozinho veio para uma grande missão. Aí, o mesmo anjo que levou a mensagem para Isabel, vem a prima que estava grávida. A Isabel já estava no 6º mês e ela tinha ouvido aquela linda mensagem: não temas, porque achaste graça. Você vai conceber e você vai ter um filho e você vai pôr o nome nele de Jesus. Aleluia! 2 fatos miraculosos, 2 fatos fantásticos. Você que vive correndo atrás de coisas filosóficas, coisas que homens famosos que estão nas suas respectivas sepulturas. Deixa disso, aqueles que estão enveredando para linhas filosóficas e esquecendo da linha esta que é e será eternamente a linha preponderante no mundo, a vinda do Messias, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, aquele que teve a audácia de chegar lá embaixo daquela figueira e aquele homenzinho cobrador de imposto que era tido como um corrupto, como um ladrão da nação, Jesus teve audácia, porque este homem, Zaqueu, subiu na árvore para ver Jesus. Era baixinho e Jesus estava sempre entremeado de uma grande multidão, mas a sede daquele homem era tão grande. E Jesus, então, chega embaixo daquela árvore frondosa e disse: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia! Que coisa, né? Milagre, mistério, coisas não fantasiosas, mas coisas fantásticas no bom sentido da verdade das Escrituras. Depois, diante do murmúrio dos religiosos, porque você sabe que não os cristãos, mas os religiosos são murmuradores quando um pecador se converte. E então Jesus pousou na casa dele e, diante daqueles comentários indecentes do povo, Jesus disse: hoje veio a salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. O filho do homem, porque o filho do homem veio buscar o que se havia perdido. Aleluia! Amém e amém.